Bater papo, entendendo um pouco sobre a lei de proteção aos pets. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Letícia Yumi Marques, que é advogada ambiental. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Oi, Jaque, tudo bom? E você? Também, prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Doutora, quem tem bicho em casa, seja cachorro, gato, às vezes até pássaros, sempre costuma falar que em datas em que existem muitos fogos de artifício, então Natal, Ano Novo, dias de jogos, de comemorações, sempre os animais costumam ficar assustados, sem contar problemas que eles podem desenvolver na audição e assim por diante. Já entrevistamos aqui vários médicos veterinários que explicaram um pouco sobre isso. Eu queria entender, doutora, quando a gente fala a respeito da proteção ao animal, existe alguma lei sobre fogos de artifício? Olha, Jaque, existia lei que foi promulgada há pouco tempo pelo prefeito Bruno Covas. Que foi agora em maio, se eu não me engano. Foi recentíssimo, agora em maio. E não é que ela proibia todo e qualquer tipo de fogo de artifício. Ela era específica para aqueles fogos de artifício que são considerados ruidosos, aqueles rojões que causam aquele barulho estridente e tudo mais. Então, aquele fogo de artifício que só solta as luzes, mas não faz barulho, é permitido no âmbito dessa lei. Que é super comum, inclusive, no Ano Novo, que são lindos, inclusive, né? São muito lindos, mas os bichinhos sofrem, né? Gente que tem bebezinho, como você, eu imagino, que deve ser muito ruim. Mas o que é que aconteceu? O Sindicato da Indústria de Fogos de Artifício do Estado de Minas Gerais entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a validade dessa lei no Estado de São Paulo, né? Então, isso foi há poucos dias, né? Eu acredito até em função do momento comercial da Copa do Mundo. E aí, o desembargador que recebeu essa ação, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada pelo órgão especial, direto no Tribunal de Justiça, e o desembargador que recebeu essa ação direta entendeu por bem suspender a aplicação da lei liminarmente até que seja julgado o mérito, né, da efetiva inconstitucionalidade ou não dessa lei. O que a gente pode prever aí de próximos passos, ainda, né? Isso, ainda não foi concluído o julgamento, mas já existem precedentes no próprio Tribunal de Justiça de considerar essa lei inconstitucional. Então, existe sim a possibilidade de que essa lei de proteção aos pets acabe, infelizmente, sendo declarada inconstitucional e perca a vigência aqui na cidade de São Paulo. Doutora, se ela ainda estivesse valendo, né? Logo que ela começou a valer, ali em maio, no próximo mês, o que a pessoa poderia fazer se, por exemplo, estão soltando fogos aqui perto da minha casa, está incomodando o meu pet? Qual seria o passo? O que ela poderia fazer, doutora? Fazer uma denúncia na subprefeitura, né? Porque a pessoa que soltasse os fogos estaria sujeita a uma multa de R$2.000 e o dobro dessa multa, né? Ou seja, até R$4.000 em caso de reincidência. Quando a gente pensa nos pets, no bichinho de estimação, e a gente sabe que cada vez mais eles fazem de fato parte da família, eles muitas vezes nem no quintal ficam ali dentro de casa com a família, e até mesmo na questão do meio ambiente, falando sobre os fogos, como eu falei, aqueles fogos que a gente está acostumado, por exemplo, no Ano Novo, os mais lindos muitas vezes não são os que fazem barulho. Será que não é momento da gente abrir de fato uma discussão para isso, para pensar em quais tipos de fogos a gente vai utilizar? As pessoas muitas vezes gostam mais da bagunça mesmo, Copa do Mundo é isso que acontece, mas a gente tem que pensar na conscientização de um modo geral, para quem tem o seu bichinho, para quem tem bebê e até mesmo na questão do meio ambiente, não, doutora? Eu concordo com você, Jaque. A gente está vivendo, de fato, um momento de mudança de paradigma da questão de meio ambiente, né? E tudo que gera mudança acaba incomodando alguém, né? Então, vou tentar dar um exemplo. Lá atrás, era permitido ter escravo. A lei brasileira permitia você ter um escravo, você era dono de alguém, né? Aí veio a Princesa Isabel, veio a Lei Áurea, e para que a sociedade avançasse mais um passo, alguém teve que abrir mão de alguma coisa. Quem era dono de escravo teve que abrir mão de ser dono de alguém, né? Claro que isso na época causou burburinho, causou confusão, causou mal-estar, mas isso são coisas que precisam acontecer para que a gente, enquanto sociedade, evolua, né? E essa frase não é minha, essa frase eu ouvi uma vez o ministro Marco Aurélio dizer e dou 100% de razão. O que eu posso dizer da proteção da fauna na nossa legislação, já que
a lei ambiental brasileira sempre foi considerada de vanguarda. Ela sempre foi considerada muito ousada, porque ela é muito protetiva, né? Mas não tanto na questão dos animais. Existem países na Europa onde o nosso bichinho de estimação já é considerado quase gente, ele já é considerado uma pessoa, né? Alguém que tem direitos quando a gente nos pensa em olhos proteção, da lei. né? Exatamente. Na lei brasileira, coisa de poucos meses atrás, a gente teve uma evolução, mas ainda um pouco tímida. O meu bichinho, o seu bichinho, para a lei, até pouco tempo atrás, era considerado uma coisa. Passou a ser considerado um bem. Qual é a diferença disso? Em termos práticos, o nosso bichinho passou a ser, assim, resumidamente, passou-se a reconhecer que aquilo tem um valor, né? Então, o que causa mal para esse nosso pet, então não é mais como se causasse mal para uma coisa, essa é a mudança, isso, né? Exatamente, tem um impacto jurídico maior, né? A legislação está começando a reconhecer aquilo que a ciência já descobriu, né? Então existem vários estudos, e aqui os nossos representantes legislativos não acompanham como deveria, mas já é super reconhecido que os animais são seres sencientes. Tem sentimento, se apega, sente medo, sente dor, sente carinho. Então, quer dizer, não tem como você ignorar. E olha, eu lembro que toda época que chega, por exemplo, Ano Novo, a nossa preocupação mas a gente vai sair e vai deixar o Argus, no caso, né? Sozinho? Não, então vamos levar ele para casa de uma tia, para casa de alguém que tenha alguém lá, porque a gente sabe que a gente chega e ele está extremamente assustado. Era o dia da gente abrir o portão e ele correr para a rua, coisa que ele nunca fazia. Quando tinha jogo e a gente estava trabalhando e chegava e ele estava assustado, a gente pensava, o que foi hoje? A gente lembrava, teve jogo no caso, houveram fogos. Então, afeta sim o animal, né? Falando especificamente sobre os fogos de artifício. Sim, e essa preocupação, então, Jaque, como eu estava te dizendo, a gente está nesse momento de mudança, de ver a questão do animal. Né? Então, teve essa mudança recente na legislação, né? No Código Civil. Que muda o que na prática, doutora, por exemplo? Por exemplo, na prática, a questão, um casal vai se separar. Como é que fica o pet? Né? Então, a partir do momento que esse reconhecimento do sentimento do animal passa a ser visto pela legislação, questões, por exemplo, como a quem o animal é mais apegado, porque a gente sabe, ele não pode ficar sem comer, ele pode ficar doente, isso é um fato, né? Pode até morrer na ausência daquela pessoa de quem ele é mais apegado, né? Acontece isso, inclusive, com quem é dono de papagaio. As aves também. As aves também. A legislação brasileira não permite que a gente tenha papagaio em casa sem licença dos órgãos ambientais, porque é um animal silvestre. Mas tem gente que tem papagaio há muitos anos. Verdade. Né? Então, eu já vi decisões assim, chega alguém, denuncia, a polícia ambiental vem, leva o bichinho embora e o bichinho começa a perder pena. E o papagaio é interessante, quando a gente pensa em quem tem, muitas vezes é aquela pessoa já mais idosa, né? Que teve por uma vida inteira aquele bichinho de estimação, aí faz né? mal, aí essa separação faz mal pro bichinho e faz mal pro idoso. Então, embora a lei seja muito clara ao dizer que não pode, é proibido, não tem como regularizar, já existem juízes que que levam em consideração essa senciência do animal e o relacionamento, a ligação que o animal estabelece com o seu tutor, com o seu proprietário, por assim Doutora, dizer. talvez quando a gente fala sobre lei, é muito isso e aquilo, mas quando a gente fala, por exemplo, do que envolve a família, a gente sabe que o juiz tem já um olhar diferenciado, porque cada caso é um caso. Para os animais, a gente tende a evoluir assim, portanto, doutora? Eu acredito que sim. Tem mais dois pontos que são interessantes para essa nossa conversa de evolução, né, de mudança de padrão de sociedade, que você deve ter acompanhado já, que a questão da farra do boi, da vaquejada, que foi muito discutido, inclusive nas redes sociais. O que é cultural, o que não é cultural, O que é cultural, né? Qual é o limite do que é cultural, né? Será que em algum momento a gente não pode ser cultural, né? Eu acho que esse é o grande ponto de interrogação, né? Acho que em algum momento a gente, como sociedade, todos vamos evoluir e enxergar essa questão de outra maneira, né? É que, infelizmente, a legislação, ela é sempre reativa. Tem sido assim, né? Então, até por essa questão dos fogos de artifício. Pode ser que
demore ainda para essa lei ter a eficácia que a gente espera e até que seja indústria aplicada. começar a mudar, né? Não precisa não ter mais fogos de artifício, mas quais tipos de fogos de artifício, né? E essa é uma outra discussão que pode ter proveito econômico, né? Ou seja, você também não precisa, para proteger os animais, você também não precisa privar quem quer se divertir, quem quer fazer uma festa bonita, colorida, alegre, né? Basta a indústria pensar, e eu já vi notícias nesse sentido, de que existem fabricantes de fogos de artifício pensando sim em outras maneiras de fazer aquele espetáculo visual todo, né, com anti-ruído. Então, em outros países isso já existe, doutora? Com esse formato em outros países, vou ser sincera para você, já que eu não vi, mas eu já vi isso acontecendo em outros municípios, né? Aqui no estado de São Paulo, né? Como eu te disse, infelizmente, essa lei tem sido considerada inconstitucional, mas o que vem sendo levado em conta pelos desembargadores e pelos juízes que decidem essa questão, não é a questão da proteção do animal, porque o pedido não é feito dessa forma. Então, o Sindicato das Indústrias, né, dos fabricantes de fogos de artifício, se apegou a uma questão de competência e não uma questão do animal em si. Então, basicamente, o que está sendo alegado é que essa lei deveria ter sido elaborada pela União. Porque, por questões constitucionais, quem tem competência para falar sobre fogos, explosivos e tudo mais é a União, por isso o município não poderia ter feito essa lei. Lógico, existem argumentos que sustentam a posição do município, sim, inclusive quando se fala na proteção ambiental, que é um interesse local, do município, está mais perto das pessoas, né? Mas... Que é aquela cobrança boca a boca, né? Aquela cobrança que um comenta com o outro e daí, de repente, pode ir na subprefeitura e falar sobre isso. É essa cobrança muito próxima, né? Porque o município de São Paulo é diferente, por exemplo, do município de Santos, que é diferente de Votuporanga. Cada município tem a sua peculiaridade e pode ser a sua necessidade específica, exatamente, né? Em um lugar o meio ambiente seja de uma maneira, em outro o meio ambiente se apresente de outra forma. Em São Paulo, se todo condomínio resolver estourar fogos de artifício, como é que fica, né? Eu moro perto da Avenida Paulista. Quem tem pet no meu prédio, no ano novo, vai com bichinho para a escada de incêndio, para tentar amenizar e tudo mais. Então, são essas questões que precisariam ser levadas em conta do ponto de vista ambiental. Agora é aguardar ver como é que o tribunal vai decidir a questão. Doutora, eu vou encerrar, mas eu acho uma coisa dentro dessa nossa conversa muito importante de falar. Talvez você nem tenha pensado sobre isso porque você não tem um pet, mas o que eu percebo, principalmente falando depois que o meu filho nasceu, são questões que antes nunca me incomodaram e que eu nunca pensei. Tipo, você chegar na casa de um vizinho buzinando 5 horas da manhã, que pra mim nunca foi uma preocupação. Agora que eu tenho um bebezinho que às vezes acabou de dormir às 5 horas da manhã, tudo que eu não quero é alguém buzinando. Eu acho que é hora da gente sair de dentro da nossa caixinha, da realidade que só importa a nós e tentar entender o que é importante pro todo, né, doutora? Concordo com você, já que esse é o espírito do direito ambiental. Foi um prazer te receber aqui, viu, doutora? Prazer, muito foi obrigada. Obrigada pelo convite. Quem quiser entrar em contato, vou deixar um Instagram da doutora, que é @tag.ambiental, certo? Isso, correto. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Jaque. Parabéns pelo programa. Obrigada. Tchau, tchau. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta.